28 de agosto de 2022. Eu trago notícias muito importantes e também sérias. Há riscos graves para o nosso país. Estamos entrando numa fase muito difícil, como se já previa, que 2022 não seria um ano nada fácil para o nosso país no que diz respeito à política brasileira. Antes de entrar nesse assunto, eu quero lembrar a você e talvez informar para quem não saiba que a nossa república ela é constituída por três poderes. Esses três poderes que formam esse pilar da nossa república que é tão importante, que é chamada democracia. Existe o poder legislativo, que são os deputados e senadores que votam e aprovam leis. Existe o poder executivo, que é quem gerencia o país, que é o presidente da República e o seu governo junto com seus ministros, e existe o poder judiciário, que é composto de 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. A Constituição brasileira é a lei que está acima de qualquer um desses três poderes, e ela diz que qualquer poder são iguais, nenhum sobrepõe o outro. Porém, acima desses três poderes existe o poder do povo. Tanto que no artigo 1º da Constituição brasileira diz que todo poder emana do povo. Tanto que é o povo que escolhe o presidente da República para estar lá representando no poder legislativo, e é o povo que escolhe todos os senadores e deputados federais através do voto popular para estarem lá no poder legislativo, para estar representando o povo, e é através da indicação do presidente da República que entra um novo ministro no Supremo Tribunal Federal. A Constituição brasileira diz que cada vez que um ministro do Supremo Tribunal Federal completar 70 anos de idade, ele deve ser aposentado compulsoriamente, e assim o presidente da República tem a prerrogativa de indicar um novo candidato à vaga que fica assim, então, aberta ao Supremo Tribunal Federal, para o Congresso Nacional, que nesse caso é o Senado Federal, sabatinar e aprovar ou não esse novo ministro para ocupar essa vaga. Assim como aconteceu agora recentemente com o novo ministro que entrou, já foi empossado no dia 1º de janeiro, o ministro Mendonça, que ocupou a vaga do até então ministro aposentado agora, Marco Aurélio de Mello, que completou os seus 75 anos. Assim também o presidente Jair Bolsonaro indicou e foi aprovado pelo Senado Federal há algum tempo atrás o ministro Marques Nunes, que ocupou a vaga do ministro Celso de Mello, que também foi aposentado por idade e assim por diante. Hoje o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos seus ministros são compostos de indicação do PT, porque o PT, como ficou muitos anos aí no governo, né, alguns ministros aposentaram, né, e aí foram o Lula e a Dilma que indicou a maioria deles. E o último indicado antes do governo do presidente Jair Bolsonaro foi o ministro Alexandre de Moraes, né, que ocupou a vaga do ministro Teori Zavascki, que sofreu um acidente aéreo, né, e morreu nesse acidente e abriu essa vaga. Então, na época era o Michel Temer, né, com o impeachment da Dilma, ele continuou presidente do Brasil, e ele que tinha prerrogativa de indicar, e foi sabatinado pelo Senado e foi aprovado esse ministro. Ocorre que esse ministro, Alexandre de Moraes, ele nunca passou, né, ele está lá por indicação política. Ele, antes disso, ele chegou, né, a ser secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo e advogado também. E ele advogou, inclusive, para defender criminosos do PCC, da maior facção criminosa deste país. Pessoal, seguinte... entrando agora no assunto, eu tive que dar essa pincelada aí para vocês entenderem o assunto que está acontecendo, que é muito grave no Brasil hoje, e esse assunto eu vou entrar agora. O nosso poder judiciário brasileiro, ele tem um puxadinho que é chamado Justiça Eleitoral, que é o Superior Tribunal Eleitoral do Brasil. E de 2 em 2 anos é trocado o mandato, né, do chefe maior, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que assume. Hoje é o ministro Barroso, e agora já ele vai sair, vence o mandato dele, e quem vai assumir
vai ser esse ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer, se eu não me engano foi em 2018, 2017. Provavelmente a maioria de vocês acompanharam o que é o voto auditável. O voto auditável era o seguinte, o cidadão, quando ele fosse votar, do lado, quando ele confirmasse, do lado iria sair um comprovante para quem aquele cidadão votou, iria ser depositado ali automaticamente numa urna esse comprovante, numa urna lacrada, né? Porque em caso de suspeita de fraude, poderia se auditar esse voto, porque a urna eletrônica ela não é auditável. Se houver uma suspeita de fraude, não tem como auditar essa urna. Vocês provavelmente já viram várias propagandas da Justiça Eleitoral falando que a urna é segura, que ela não tem internet, né, e que ela não é inviolável, enfim, ela não é ligada à internet. Ok, a urna é segura, porém o sistema eleitoral não é seguro. O sistema eleitoral, tanto que ele não é seguro, que há um tempo atrás um hacker entrou dentro do sistema eleitoral do Superior Tribunal Eleitoral, ele ficou durante 6 meses rodando ali, ele quebrou algumas barreiras, né, teve acesso a diversas coisas e isso gerou inclusive um inquérito pela Polícia Federal, que a própria Justiça pediu à Polícia Federal para abrir esse inquérito e investigar. Investigou, descobriu quem era o hacker, esse hacker está preso, se eu não me engano, em Minas Gerais, e esse inquérito não era sigiloso, ele era aberto, né? Vocês podem buscar a informação que vocês vão ver aí no Google aí que esse inquérito era aberto, não era sigiloso, e daí por diante. Quando aconteceu de o presidente, ele percebeu que há um risco sim, agora em 2022, de ter uma fraude eleitoral para eles botarem o Lula novamente, né, no poder, ele começou, junto com os deputados de direita, né, a buscar uma forma do voto ser auditável, porque isso aconteceu nos Estados Unidos e houve a questão que provavelmente vocês sabem que houve a suspeita das fraudes, muitas coisas, inclusive, foram provadas, né, que teve fraude e o Trump ele não conseguiu. E para que houvesse uma segurança maior, né, na eleição do Brasil, que pudéssemos, né, então aprovar essa emenda à Constituição para dar mais garantia à segurança do voto. Diante dessa PEC, o Barroso, até então, hoje ainda ele é o ministro do Superior Tribunal Eleitoral, ele meio que interferiu. Ele começou a marcar reuniões com os líderes dos partidos e a partir dessa reunião, ela foi sigilosa, fechada, não se sabe o que foi conversado. A partir disso aí, eles começaram a trocar todos os deputados, porque ela iria ser aprovada, tudo indicava que ela iria ser aprovada. A partir disso aí, infelizmente, derrubaram essa PEC e ela foi arquivada. O presidente Jair Bolsonaro, ele pegou em uma live dele e expôs essa situação que o sistema eleitoral brasileiro ele é falho e ele não é seguro. Por que não é seguro? Porque um hacker entrou e ficou por 6 meses, tanto que ele está preso. E neste momento que ele expôs essa documentação nessa live dele, este inquérito não era sigiloso, ele não estava sob segredo de justiça até então. A partir disso, há algum tempo, foi-se implantado o sigilo neste inquérito. O ministro Alexandre de Moraes, ele acatou um pedido do Superior Tribunal Eleitoral, porque ele é igualzinho o Barroso, né? Eles fecham, né? Nenhum deles gosta de Bolsonaro, isso é muito claro. A Justiça Eleitoral ela estimulou o Supremo Tribunal Federal a abrir um inquérito contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por vazamento de informações sigilosas. Ocorre que, naquele momento, o inquérito ele era público, qualquer um poderia ter acesso a ele. Ele passou a ser sigiloso a partir disso. Depois disso, alguns dias que tornaram ele sigiloso. Ok. Ocorre, pessoal, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele intimou o presidente da República, deu 60 dias para ele, através da CGU, que é o advogado da União, né, que responde e defende o presidente da República, a se manifestar a respeito disso aí.
11 horas antes de vencer o prazo, que foi na data de hoje, 28 de janeiro de 2022, que a AGU, né, protocolou que o presidente não iria prestar esse depoimento. E isso está causando aí uma séria crise institucional, que isso não tem aonde parar. O Alexandre de Moraes, ele vai ter que arregar nisso aí, senão o presidente, ele não tem que arregar, porque ele está correto, ele está certo, ele não tem que ser frouxo, até mesmo porque ele é o mandatário do país e o Alexandre de Moraes tem que respeitá-lo, ele não tem que acatar uma decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse cara está querendo, esse ministro, esse juiz colocado que não foi concursado, ele quer obrigar o presidente da República a depor. Ele quer que o presidente da República abaixe a cabeça e vá acatar as decisões dele, sendo que ele nem está neste poder representando o povo, porque ele não foi colocado pelo povo, porque a Constituição, como eu disse lá no início do vídeo, ela diz que todo poder emana do povo. E o presidente da República, ele é maior do que um ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como um presidente de uma casa legislativa, seja o Senado ou a Câmara dos Deputados, porque esse sim ganhou a maioria dos votos. Isso é constitucional. E todo ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que respeitar a Constituição. Qual é a função do Supremo Tribunal Federal? É fazer valer a Constituição, respeitar a Constituição, interpretar a Constituição da forma correta e fazer ela valer. Porém, eles não respeitam hoje a Constituição. Esse inquérito, ele é completamente ilegal. Os grandes juristas, todos eles falam que esse inquérito é ilegal. Isso está tudo errado. Então, para você aí que vai acompanhar de agora para frente todo esse imbróglio aí em relação a Alexandre de Moraes e presidente da República Jair Bolsonaro, eu estou trazendo essas informações para vocês. Talvez vocês estão perdidos, eu acompanho política já há muitos anos e estou por dentro, então sei explicar isso para vocês, para que vocês possam situar e saber quem é que está certo. O presidente da República está certo, Alexandre de Moraes está sendo um ditador, ele está querendo ter um poder acima do Supremo Tribunal Federal, acima da Constituição brasileira, inclusive acima do presidente da República. E esses mesmos ministros que representam essa nossa corte brasileira já disse, assim como Barroso agora disse recentemente em Portugal, que nós temos um poder moderador. O que não tem. Todo poder é igual. A Constituição diz que todo poder é igual. Tanto o judiciário, legislativo e executivo. Não há um poder sobre o outro. E no artigo 42 da Constituição brasileira diz que, em caso de desavença e desequilíbrio entre os poderes, qualquer um deles pode acionar as forças aéreas, as forças armadas do país, que são constituídas pelas Forças Aéreas, Marinha e Exército Brasileiro, ao equilíbrio, a intervir e, assim, equilibrar a crise. Nós estamos encaminhando para uma grave crise institucional, política. A gente já está em crise há muito tempo, agora uma crise séria institucional, que pode levar, sim, ao presidente da República a acionar o artigo 142 da Constituição Federal, a acionar aí as Forças Armadas a resolver essa questão. E infelizmente, isso vai gerar alguns problemas, né, de crise financeira para o país. A Bolsa de Valores, ela vai disparar, ela vai cair, o dólar vai disparar, vai subir, vai causar uma séria crise, mas infelizmente quem deve resolver isso não resolve, porque a Constituição Federal, ela diz que apenas o Senado brasileiro pode botar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal para ser votado, desde que haja os pedidos. Já foram protocolados muitos e muitos pedidos contra o Barroso, contra o Gilmar Mendes, contra o Alexandre de Moraes, porém ele não coloca, porque infelizmente os nossos senadores estão, a maioria deles, com o rabo preso e não tem coragem, porque estão respondendo processo criminal lá no Supremo Tribunal Federal. E se eles botar um pedido de impeachment para ser votado,
o Supremo Tribunal Federal pode responder à altura e condená-los também. E até mesmo porque o presidente da Casa Senado brasileiro, o Rodrigo Pacheco, ele é o cara que defende as empresas do acidente de Brumadinho, aquele da Vale do Rio Doce, que mataram mais de 200 pessoas, e são causas bilionárias, né, que estão lá no Supremo Tribunal Federal. E eles podem dar condenação contra esses processos e assim ele perder muito dinheiro. Por isso também é claro que ele não coloca esses pedidos para ser votado. É muito importante que agora nas eleições de 2022 que possamos votar em senadores sérios, comprometidos com a pátria, os valores cristãos, né, da família, que estejam aliados com o presidente da República, pessoas honestas, para sair do Senado Federal e assim cogitar a possibilidade de botar pedidos de impeachment para ser votado. E aí são todos os senadores que votam, igual aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff lá em 2016, né? Aconteceu o impeachment. Diante disso, eu quero alertar a todos vocês sobre o que está acontecendo. O presidente da República está certo, está correto. Estamos infelizmente, passando por uma ditadura da toga, né, do Poder Judiciário, que é a mais grave de todas. Infelizmente, a gente está passando por momentos sombrios aqui no nosso país e devemos nos orientar para votar correto, viu? Gente, em 2022, coloquem senadores e deputados sérios, comprometidos, para que possamos ter uma reforma neste país. Para tiranos. E o Alexandre de Moraes, ele tem aí nas mãos uma caneta tirânica. Ele acha que ele é o dono supremo do Brasil. O Senado, infelizmente, se ajoelha aí diante das inconstitucionalidades dele, nossa única ferramenta constitucional para parar essa caneta tirânica. E dentro desse imbróglio todo, onde está aí Michel Temer, que costurou uma possível reconciliação? Onde está Rodrigo Pacheco? Onde está o Senado? Vitor, eu queria só ler aqui uma parte do inquérito, porque o que nós temos que lembrar aqui é que dentro desse conceito todo que nós estamos conversando, não havia sigilo nas informações passadas pelo presidente Jair Bolsonaro na live de agosto do ano passado. E aí, o inquérito, se me permite, Vitor, ele diz mais ou menos, vou ler aqui as partes mais importantes, que no dia 31/8, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, compareceu Vitor Neves Feitosa Campos, delegado de Polícia Federal. E aí diz na peça que, indagado se referido inquérito se encontrava sob segredo de justiça, respondeu que não, que no inquérito não existe nenhuma medida cautelar, bem como não existe nenhuma manifestação judicial quanto à decretação de segredo de justiça. Indagado se o inquérito possuía algum extrato de documentação classificada como sigilosa, respondeu que não possui. Indagado se referido inquérito constava no Sistema de Polícia Judiciária da Polícia Federal, o SISCART e/ou o EPOL, com a etiqueta sigiloso, respondeu que não constava, que desde a sua instauração não foi cadastrado tanto no sistema SISCART quanto no EPOL a etiqueta sigiloso, que explicou que após a divulgação do mencionado inquérito na live do dia 4 de agosto de 2021, o EPF Bruce alterou por iniciativa própria o status de tal inquérito para a etiqueta sigiloso, para evitar acesso ou utilização indevida das informações ali constantes. Portanto, Vitor, o delegado reconhece que o sigilo veio depois da live do presidente. E fica uma pergunta aqui para finalizar, né, Vitor?
Por que, mesmo se tivesse sigilo, que aqui, de acordo com o delegado da Polícia Federal, Vitor Neves Feitosa Campos, não havia sigilo, mas mesmo se houvesse sigilo, por que colocar sigilo em informações tão pertinentes que a população brasileira deveria saber? Que o nosso sistema eleitoral foi invadido. Por que não abrir isso para a nação brasileira, para que possamos discutir ferramentas e camadas de transparência no nosso sistema eleitoral, para que a nossa democracia seja uma democracia de caminho limpo? Fica aí a pergunta.